Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso terceiro módulo, o nosso módulo que vai tratar da pesquisa de mercado. Vamos começar de novo aqui, apresentando a minha tela. Esse módulo, ele vai tratar da nossa instrução normativa número 73, de 5 de agosto de 2020, certo? Nessa instrução normativa, ele define quais são os parâmetros da pesquisa de mercado, como deve ser feita. Então, ela vai guiar todo na nossa trajetória de como é feita a pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado é muito importante no sentido de que é ela que vai basear o valor da sua contratação, é ela que vai evitar o eventual sobrepreço, que a gente também tem aquela ideia de sobrepreço, às vezes por uma prática mal intencionada de um servidor, alguma coisa do tipo, mas nem sempre. Às vezes um sobrepreço, ou até mesmo caracterizado superfaturamento, às vezes é feito por uma pesquisa de mercado que às vezes não foi bem dimensionada. Então, às vezes, um serviço muito específico, onde poucos fornecedores se apresentaram, ele vê que o valor estimado foi alto, então ele dá um preço alto também para se aproveitar daquela oportunidade. Então, assim, às vezes o sobrepreço, ele é uma prática nem sempre intencional, mas uma pesquisa de mercado bem feita evita muito que isso possa ocorrer. Por quê? Porque a pesquisa de mercado ela vai determinar os limites máximos da licitação. Então, por exemplo, se você estimou algo em R$ 200, é esse preço que vai nortear o que vai ser um valor aceitável para a sua licitação, ou até para a sua dispensa, já que agora a gente tem as dispensas eletrônicas, que a gente vai falar nos módulos a seguir, que são como se fosse um mini pregão. Então, vai existir também uma fase de lances e tal. Então, esse valor estimado vai ser muito importante. Aqui tem, no início tem algumas disposições preliminares. Tem até uma definição aqui, no artigo 2, de sobrepreço, que seria o valor contratado excessivamente superior aos preços referenciais de mercado. Definição de preço estimado, preço máximo. Mas o que vai importar muito para a gente é o nosso artigo 5º. E o nosso artigo 5º, ele vai dar exatamente quais são os nossos parâmetros para determinação da pesquisa de mercado. A primeira opção que ele dá é o painel de preços, que eu já vou apresentar para vocês como que é o site, como é que a gente faz a pesquisa. A segunda opção que ele dá, aquisição e contratações similares de outros entes públicos. O que seriam aquisições e contratações similares de outros entes públicos? Uma ata de registro de preços, por exemplo. Uma ata de registro de preços, ela indica uma licitação que ocorreu em determinado ano, mês, a ser informado, que esse órgão público contratou aquilo ali. Você tem o objeto, a quantidade que foi, a que preço que foi. Então, isso seria uma contratação similar de outro ente público. Importante também que essa contratação deve ser firmada até um ano anterior à data de divulgação do instrumento. Então, hoje, por exemplo, eu estou gravando essa aula no dia 19 de outubro, valeria as pesquisas até 19 de outubro de 2020? Depende. Por quê? Porque até um ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório. Então, se o meu aviso de licitação ou se o meu aviso de dispensa vai ser publicado hoje, tudo bem, vale, mas se não, seria bom a gente bota aí 11 meses, alguma coisa assim, para dar tempo do instrumento da licitação, da dispensa, ser divulgado sem que perca a validade, porque isso gera, ter uma pesquisa um ano já, certinho, gera problema, porque na hora que o servidor for divulgar a licitação, a pesquisa vai estar desatualizada, o processo volta. Então é interessante a gente não trabalhar nesse limite de um ano, mas tratar com alguns meses a menos. Tá? Outra situação também seriam pregões em geral, tá? Não necessariamente registro de preços, mas que você tem uma ata que comprove a que valor aquele bem, aquele serviço foi adquirido. Um serviço interessante que tem alguns órgãos que usam, inclusive no último encontro tinha uma unidade que disse que usava, que entra nesse item 2, é um software, uma plataforma
A mais famosa é uma que se chama banco de preços. A maioria de vocês deve já ter ouvido falar em alguma situação sobre o banco de preços, que é do Instituto de Negócios Públicos. Mas existem outras plataformas concorrentes também que fazem mais ou menos a mesma coisa. A mais famosa é essa, mas existem outras que fazem mais ou menos a mesma coisa, que também entraria nesse item 2. Então, para quem faz pesquisa utilizando o banco de preços, não tem problema, vocês estão respeitando a IN, tá? Não tem problema nenhum. A IN 73 de 2020 está sendo respeitada. Pela norma, aqui nesse primeiro inciso, diz que esse primeiro aqui, deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos 1 e 2. Então, na verdade, essas duas, pesquisa em contratações de entes públicos similares e o painel de preços deve ser a prioridade de vocês. Agora, eu posso pesquisar direto com o fornecedor, meu setor de compra está acostumado a pedir a proposta e basear o valor nessa proposta. Tem respaldo legal? Tem. Aqui na nossa opção 4, a gente tem aqui que é a pesquisa direta com fornecedores mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos sejam compreendidos no intervalo de 6 meses de antecedência à data de divulgação do instrumento convocatório. Então, a pesquisa, até a divulgação, ela só pode ter no máximo 6 meses de você pedir a proposta. Tá? Não é o mecanismo prioritário, tá? A IN ela adota 1 e 2 como prioridade, mas assim, está errado? Não está errado. Por que a IN colocou isso aqui como a última opção? São 4 opções que ela dá, e essa aqui é exatamente a quarta. Porque geralmente o fornecedor, até pouco tempo, ainda tinha a questão de você pedir a proposta do fornecedor, e para a dispensa de licitação é só você apresentar 3 propostas, geralmente o número 3, para provar que foi feita a pesquisa de mercado, e mais barato você comprava. Só que até aí tudo bem. Mas o que acontecia para valores maiores do que o da dispensa de licitação? No caso, hoje em dia, o que aconteceria com valores maiores do que R$50 mil na proposta? O fornecedor ele sabe que isso vai ser para uma pesquisa de preço, que é só uma pesquisa de mercado. Então, o que ele, sabiamente para o lado dele, claro, seria prejuízo pelo nosso lado, o que ele vai fazer? Um serviço que ele orçaria vou imaginar que na licitação ele faz aquele serviço por 55 mil. Ele vai te dar um preço de 75. Por que 75? Para a sua média de preço ficar alta, e de repente, se no certame tem poucos concorrentes, como ele ajudou a sua média de mercado a ficar lá em cima, ele pode de repente fazer a contratação no valor acima. E isso é perigoso porque essa contratação talvez possa ser acima até mesmo do valor de mercado. Então pode caracterizar uma situação de sobrepreço, sem que o fornecedor, nesse caso de novo, sem que o fornecedor seja mal intencionado, se teve um caso de sobrepreço por influência do licitante, que acabou contaminando a sua pesquisa de mercado. Mas assim, tem como fugir dessa opção 4? Em materiais, geralmente tem. Materiais comuns de ser comprados e tal, geralmente tem. Mas, por exemplo, a gente teve um caso, tem recorrentemente o caso da editora, que é uma unidade nossa. Um livro, assim, impresso, se ela imprimir um livro de 200 páginas, vamos lá, vamos imaginar, ela vai imprimir um livro, 500 unidades de um livro de 200 páginas. Esse preço depende de várias variáveis. Por quê? Porque ela tem que achar um livro de 200 páginas e contratação similar. É complicado de achar um livro exatamente no mesmo número de páginas. Tem outra questão também, da tiragem. Então, uma contratação que foi para imprimir 5 mil livros tem um preço completamente diferente de uma de 500 livros, porque a gráfica tem uma economia de escala quando você aumenta a quantidade. Então, em alguns casos específicos, a gente acaba não conseguindo fugir desse item 4. Tá? Agora, o item 3. Dados de pesquisa publicados em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo.
Isso aqui seriam os sites especializados em geral. Por exemplo, se a gente vai fazer uma licitação de veículos, a gente tem a tabela FIPE, por exemplo, que nos dá qual é o valor médio de mercado de determinada marca e modelo de um veículo. Entraria aqui, no caso, no site eletrônico especializado, mídia especializada, que é a mídia que pesquisa aquele valor de mercado daquele bem. Mas também permite domínio amplo. O que são sites de domínio amplo? São empresas por aí que têm os sites. Vai imaginar que a gente vai precisar de uma porta. Aí você tem sites de uma empresa madeireira que vende aquela porta que você precisa. Isso pode ser usado na pesquisa de mercado. Tá? Isso poderia ser usado na pesquisa de mercado. Desde que seja atualizado no momento da pesquisa, compreendido também 6 meses de antecedência. Igual no item 4. O item 3 e o item 4, a pesquisa de mercado vence com 6 meses. E aí também aqui tem que colocar sempre a data e hora de acesso para comprovar que esses 6 meses de antecedência estão sendo respeitados, tá? É um pouco complicado usar esse item 3 para sites normais, por exemplo, esse exemplo da madeireira. Por quê? Porque a administração geralmente ela paga pós realização do serviço, pós entrega do material. Então, nem sempre, principalmente quando a gente está tratando de grande quantidade, o preço pago à vista é o mesmo preço pago até 30 dias depois da compra. Então, assim, pessoalmente, eu não acho que o item 3 seja uma boa opção, tá? Mas agora, se for utilizar, também não esqueçam de incluir o valor do frete do produto, tá? Porque a administração pública, ela, usualmente, ela não paga frete. Ela paga o preço CIF, ou seja, com tudo incluso, o preço na porta dela. Qual é o preço do produto aqui na minha porta? Preço CIF. É o preço com tudo embutido, tá? Esse preço que a administração paga. Então, vai pesquisar, simula a compra, bota o valor do frete, imprime isso tudo. Agora, geralmente imprime em PDF, né? No caso do SEI, e tem que conter a data e a hora do acesso, tá? Mas, repetindo, pessoalmente eu não considero que seja a melhor forma por conta dessa questão da variação de preço entre pagamento antes e pagamento depois da entrega, tá? Outra situação, pesquisa marketplace. Nesse caso, não é possível, tá? Mercado Livre, lojas americanas. É um probleminha. Por quê? Porque vários itens de lojas americanas, você abre, tá lá, vendido e entregue por outra loja. Diga-se lojas americanas como exemplo, mas qualquer loja é bom verificar se é ela mesma que está vendendo ou se ela está vendendo o produto de um terceiro. Tá? Isso é um pouco complicado. Mas o que? Aqui embaixo, aqui em cima, perdão, que diz que isso pode ser utilizado de forma combinada ou não. Então, vamos imaginar que você conseguiu só 2 licitações que tinham o seu item. Você achou que 2 licitações é muito pouco para a gente dizer que aquele valor médio ali é o valor de mercado, porque a média é de 2. Se um estiver fora do valor de mercado, você já está com a sua média fora do que seria a realidade. Então, você pode juntar esses preços com uma pesquisa direta, com pesquisa encontrada no painel de preços, até que você considere que sua pesquisa já está bem robusta, que representa, de fato, o que acontece nos preços praticados no mercado. Tá? O que é interessante também, é uma boa prática, é o que vocês vão fazer. Depois de juntar isso tudo no processo, claro, vocês vão incluir tudo isso no processo. Se vocês misturarem ou não, vocês coloquem uma folha de informação. Uma folha de informação, por exemplo, aqui foi feita a pesquisa de 3 itens no painel de preços, e em cada pesquisa do painel de preços foi obtida uma média. Aí ele gera um relatóriozinho com os fornecedores e foi obtida uma média. Então, vocês incluam a folha de informação da consolidação disso.
dizendo qual item, qual for o valor médio de cada um dos itens. E, no caso aqui, foi realizada a pesquisa de preço utilizando só o painel de preços. Isso aqui é uma dispensa de licitação. Então, se a gente verificar aqui, foram obtidos vários preços no painel de preços, então a gente considerou que, tá ok, já tinha bastante preços para considerar a média de mercado. Então, a gente usou só o painel de preços. E informamos aqui na folha de informação que foi utilizada a pesquisa no painel de preços e obteve as seguintes médias. Taraná, taraná, taraná. E assina a folha de informação. Por quê? Porque o mapa de preços ele tem que estar assinado. Tá? O mapa de preços ele tem que estar assinado. Agora, vamos no painel de preços. Vou mostrar para vocês aqui. Alguns de vocês já teve contato com o painel de preços. O site é paineldepreços.planejamento.gov.br. Essa é a interface inicial. Aqui embaixo, a gente tem as opções de analisar preço de material e analisar preço de serviço. O preço de serviço, ele é um pouco mais complicado de analisar porque os serviços eles são mais peculiares, geralmente. Você vai fazer um conserto, cada conserto é um conserto. Mas agora, se é um serviço de instalação, vamos imaginar, instalação de uma janela que segue um padrão já de medida que é praticado no mercado, de repente vocês podem conseguir achar. Mas material é quase certo que acha. Se for material comum, é praticamente certo. Então, vou pesquisar aqui o material, só para vocês verificarem como é que a gente faz. Quando a gente clica em análise de materiais, ele vai abrir essa interface aqui. Como a gente ainda não aplicou nenhum filtro, ele está mostrando todas as compras que o governo federal fez esse ano. Então, aqui, por exemplo, por conta da pandemia, a gente teve aqui que o maior gasto do governo federal foi de vacinas. Nesse caso aqui foi de vacinas, segundo livros, terceiro reagente para diagnóstico clínico e por aí vai. Isso aqui acaba virando uma espécie de portal de transparência também. Aí tem os gastos por estado, por mês. É bem interessante vocês darem uma vasculhada no site para dar uma familiarizada. Tem vários filtros de pesquisa aqui. O ano da compra, que a gente vai usar. Os mais comuns que a gente usa aqui é o código do material e a descrição complementar. O código do material é o CAT-MAT dele. Tá? Então, vou copiar o CAT-MAT aqui de um item, pegar aqui do termo de referência. A gente tem aqui, por exemplo, o CAT-MAT da fita adesiva 375965. Ao vir aqui no código de material, pesquisa aqui, colo aqui, selecionei. Eu vou selecionar, eu vou avançar aqui agora, vou selecionar os preços de 2020 e 2021. Ele achou 6 processos de compra, eu avanço a análise. Aí ele mostrou uma média, mediana, vamos avançar de novo. Então, vamos lá. Sempre se atentando para essas datas aqui. Por exemplo, a instituição normativa ela me disse que o período tem que ser até um ano anterior à divulgação do instrumento convocatório. Então, esses preços aqui, 16 de setembro, já não me servem. Então, eu vou clicar aqui no xizinho para eliminar esse preço. Setembro de 2020, serve? Não, não serve, porque eu estou em outubro. Então, me sobraram esses 4 preços aqui. 3 preços, perdão, porque tinham 2 repetidos. Agora, esses preços aqui, eles me servem? Eles me servem. Então, está aqui os preços aqui, me deram uma média que é próxima da mediana, então, a princípio, por aqui achei só 3 preços, então já dá para ver que eles estão bem próximos. Nem sempre eles são próximos assim, tá? Então, se vocês verem que tem algum valor muito divergente, tipo 2, 7 e 2,50, 2,70, 2,89, e aqui embaixo tem R$15. Aí vocês vão dar uma olhada, verificar.
poxa, será que é um objeto mesmo? Será que lançaram com catmate errado? Será que aqui na unidade de fornecimento não está caixa com 50 unidades ao invés de unidade? Aqui está caixa com 10. Seria motivo para a gente desconfiar. Mas o valor unitário está 2,53. Então, assim, é estranho também que seja caixa com 10 com 2,53, né? Então, aí fica a critério de vocês considerar que ele errou na caixa com 10 ou avançar. Eu vou avançar porque só tem 3 preços. Então, isso vai empobrecer mais ainda a minha pesquisa. Então, clica aqui em gerar relatório resumido. Quando eu clico em gerar relatório resumido, ele vai abrir um arquivo em PDF com esse relatório. Aí vai ter a média, mediana, menor preço, aí a lista de itens pesquisados. Aí vocês salvam, tá? Vou colocar aqui pesquisa, item 3. Aí eu salvei e eu posso incluir no processo. Aqui no caso, aqui, incluir no processo, consulta painel de preços, item 3. Tá aqui. Aqui eu fiz uma pesquisa mais ampla, incluindo outros itens. Como é que eu fiz isso? Como assim incluir outros itens? No Catmate só não apareceu esses? Então, lembra que eu falei que às vezes lançavam no Catmate errado? Então, o que eu posso fazer também? Se eu não achar suficiente e não quiser consultar nas outras opções, eu posso também vir aqui na... Deixa eu limpar o filtro, senão ele vai... Nem sempre o site do painel de preços é muito rápido, tá? Então, assim, pode ter um dia bom, pode ter um dia mais ou menos. Eu não sei se pela quantidade de acessos, talvez tenha um horário do dia que ele esteja mais desafogado, mas às vezes ele fica muito lento, mas hoje até que ele está razoável. Vi aqui na descrição complementar, escrever fita adesiva 48 milímetros. Aqui, aí tem, tá vendo aqui? Aí tem fita 48 milímetros por 50, marrom, transparente, aí tem que ver no termo de referência qual é. Aqui, por exemplo, é na cor transparente, 48 por 50. Aí tem algumas características, resistente, durável, forte, segura, parece que atende. Aí vem outra aqui, 48 transparente, para empacotamento. Ok. Então, percebe que eles falaram mais ou menos a mesma coisa em 2 itens diferentes. E aí eu posso dar uma pesquisada. Essa aqui é marrom. Bom, aí vocês vão ver se o termo de referência especifica marrom transparente. Se não especificar a cor, de repente até pode colocar junto. Se especificar, não. Mas vamos lá. Vou botar mais específico. 48 por 50. 48 por 50, cor transparente. Ó. Surgiu mais um. Isso aqui em papel craft, não. Fita adesiva larga transparente, 48 por 50 metros. Aí selecionei 4. Aí é necessário 2 filtros. Vou selecionar aqui 2020, 2021. E aí ele encontrou 2 compras. No caso aqui, só uma me serviria, que é essa daqui. Mesmo assim, muito perigosa, porque, olha, de hoje é dia 19/10, a pesquisa é do dia 21/10. Então, daqui a 2 dias, essa pesquisa vence. Então, é muito perigoso incluir uma pesquisa dessa, por quê? Porque se meu aviso de dispensa for divulgado daqui a 2 dias, a pesquisa já está desatualizada. Tá? Então, tome cuidado com isso. Mas é dessa forma que a gente faz a pesquisa no painel de preços. E essas formas podem ser combinadas ou não, como a gente já tinha feito, já tinha falado. Aqui no item 6, no artigo 6º, é interessante também. Ele fala o seguinte, que aqui eu fiz com a média dos preços, ali no processo também. Mas pode ser a média
a mediana ou o menor valor obtido, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de 3 ou mais preços, de um ou mais parâmetros do artigo 5º. Então, aquela pesquisa lá que eu fiz, que tinham 3 preços do painel de preços, serve? Serve. Mas, assim, está no mínimo aceitável para que isso possa ser considerado que tenha seguido a norma. Tá? Aqui também é legal, ó, desconsiderando o valor inexequível, inconsistente ou excessivamente elevado, aquele exemplo que a gente deu. Valores 2, 2,50, 3 e o último 15, aí tem que verificar por que está tão elevado. Tem alguma coisa. Tem que desconsiderar esse valor. Aquela opção de excluir os valores é exatamente para isso. E às vezes, por exemplo, vamos imaginar que aqui a gente fez a pesquisa com o fornecedor, levando em conta aquela situação. O fornecedor sabe que você está fazendo pesquisa de mercado, porque é bem mais raro hoje em dia que você faça contratação direta utilizando essa proposta formal. Então, o cara já sabe, ó, é para pesquisa de mercado, vamos jogar para cima para o valor médio ser alto e a gente, de repente, ganhar alguma coisa. Aí, o que sabiamente a gente vai fazer? Poxa, vimos que, olha, esse valor está diferente, deu uma pesquisada ali na internet, parece que esse valor está acima. Então, o que a gente pode fazer? Adota o menor valor obtido na pesquisa de preços. Adota esse menor valor para amenizar um pouco essa contaminação da pesquisa que o item 4 pode fazer. Tá? Ou, de repente, você sabe que você tem alguma informação que o preço de um item... Então, imaginar que a gente vai comprar gasolina, a gente sabe que por exemplo, hoje em dia a política de preço da Petrobras da gasolina é acompanhando o dólar. E vamos imaginar que a gente está em 2022 e determinada situação política de preço da Petrobras mudou e o preço baixou. Ou então que o dólar desceu, a gente está com o dólar a 4,50 agora. Então a gente sabe que nessa pesquisa de mercado vai incluir os preços com dólar a 5 e pouco. Então, é interessante também a gente utilizar o menor valor obtido. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma tendência de queda nesse valor por conta dessa informação. E isso vai evitar um sobrepreço por conta de um pequeno deslize aqui na metodologia. Tá? Então, assim, a pesquisa de preços ela é bem discricionária, fica a cargo do servidor adotar a média, mediana ou menor valor. Se fica a cargo dele combinar os mecanismos ou adotar só um deles. Mas, assim, é interessante que se tenha uma pesquisa robusta para evitar a consequência futura. É melhor você ter uma licitação muitas vezes fracassada, é chato, poxa, perdeu tempo, do que às vezes a gente ter uma contratação por sobrepreço e ter um questionamento de um órgão controle lá na frente, que às vezes vai pedir para dar uma olhada no seu processo, e às vezes tem uma pesquisa muito pífia, às vezes manipulada pelo fornecedor, que sabe que você ia fazer uma pesquisa de mercado, e aí você adotou a média, que a média ficou alta, e isso às vezes gera um questionamento desnecessário que poderia ser evitado só por uma mudança pequena na metodologia. Então é hoje, por isso, que a gente vai sempre seguir estritamente essa norma aqui. Tá? Inclusive na checklist da AGU, quando a gente manda o processo para a Procuradoria, eu acho que tem essa opção na checklist, se foi seguida a IN 73 de 2020. Tá? Então, por hoje é isso. Agradeço a visualização de todos vocês. Qualquer coisa, pode postar lá no nosso fórum de dúvidas, ou a gente também tem a videochamada no Google Meet ao vivo também. Se vocês se sentirem mais à vontade, serão muito bem-vindos. Tá? Então, um bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado.